Bom, o pessoal está entrando aí. Qual é a conclusão que nós chegamos desse exercício estendido aqui? Tá? Que no momento em que eu faço essas opções aqui colocadas, né? Quando eu tenho, vamos colocar aqui, ao transferir um funcionário da embalagem para outros setores, vale a pena, certo? Por quê? Porque eu não agrego custo adicional nenhum. Eu tinha uma sobra de tempo que eu tinha verificado anteriormente, né, com base na análise lá LHC e RHC que eu tinha na minha tabela, tá? E aí verifiquei que eu poderia fazer essa movimentação. Então, essa movimentação do item A, perfeita, pode fazer, e passa a ser o novo padrão. Então, eu retiro, em vez de 5, eu tenho 4, em vez de 25, eu tenho 26 na área de corte. Ou seja, esse passa a ser o novo padrão e acabou. Agora, quando eu analiso a B, eu verifico o seguinte, ó, a possibilidade de trabalho de 1 hora extra diária, com custo de 50% a mais. Verifiquei que, ao acrescentar 4 horas adicionais por semana, referentes a 1 hora na segunda, na terça, na quarta e na quinta, deixando a sexta-feira livre, vamos dizer assim, eu agrego, ao invés de 40, 44 horas semanais. Ao multiplicar pela quantidade de horas, a quantidade de funcionários, eu, obviamente, aumento a quantidade de horas disponíveis, tanto nos 3 setores, corte, costura e embalagem. Só que, né, ao fazer isso, né, eu, obviamente, vou aumentar a minha lucratividade. Tá? Então, a minha lucratividade aumenta. Só que tem um porém. Ao aumentar a lucratividade, eu estou gastando horas extras. Quanto custam essas horas extras? E aí, fazendo a continha base lá, chegando à conclusão de que o custo da hora é de 11,11, né, por hora por funcionário. E ao agregar a hora extra, eu chego a 16,67. Ao multiplicar essas horas adicionais que eu gastei pelos funcionários que eu tenho, pela quantidade tal, eu chego à conclusão de que o custo em horas extras é superior ao ganho em lucratividade que eu vou ter nesse meu negócio. Percebe? Então, essa é uma análise que eu posso fazer posterior àquela otimização original. Por isso que eu estou reforçando isso com vocês. Não é só otimizar. Um bom gestor vai chegar à seguinte conclusão: tá legal, mas eu não consigo melhorar aqui, e se eu mexer aqui, e se eu mexer lá? Ele vai perguntar isso, se ele for um bom gestor. Tá? E vocês precisam, né, ter esse tipo de coisa, ou seja, ter essa curiosidade de eventualmente modificar alguns parâmetros para tentar chegar em alguma melhoria. Então, chegamos à conclusão que hora extra não é negócio. E aí veio a opção C, tá? Adicionar 4 horas semanais, certo? Pelo trabalho ao sábado, tá? Ou seja, ao invés de ser hora extra, ser hora normal, hora padrão. Claro que o funcionário vai ganhar mais, porque em vez de 40 horas por semana, ele vai ganhar 44 horas por semana. Então, ele vai ter um salário, vamos dizer assim, acrescido dessa condição. Então, essa é uma situação que, ao fazer essa análise, certo? Em tese, a gente pode pensar, não, deve ser interessante. Só que, mesmo assim, mesmo o salário tendo uma redução, no caso aí, não tendo o acréscimo de 50%, mesmo assim, a gente chegou à conclusão, lá no item C, que os custos para que essa condição acontecesse são superiores o ganho que eu obtive nessas 4 horas a mais em termos de lucratividade. Ou seja, acrescentar horas não é negócio para essa opção. Então, esse empresário está numa sinuca de bico, porque ele chegou num ponto de otimização em termos de processos, certo? Em que aumentar a quantidade de horas disponíveis não está legal. Tá? Ou seja, não vai chegar num resultado interessante. O que ele pode fazer? Essa é a questão. Quais são as possibilidades dele? Então, o que eu quero que vocês façam a partir de agora? Tá? Eu gostaria que vocês tentassem reproduzir essas análises que eu fiz aqui, para cada um desses itens aqui, desse mais uma lida, tirassem as dúvidas e tentassem reproduzir isso daqui no Excel. Tá? O Excel que eu já disponibilizei para vocês já tem algumas abinhas. Então, usem cada uma daquelas abinhas para fazer essas alterações e rodar o solver e verificar se vocês conseguem chegar nesses valores, ok?
Eu acredito que não vai ter grandes problemas, a não ser que você tenha problema realmente com o software, que depois, particularmente, a gente vai resolver ali, um a um. Então, reproduzir isso daqui, tá? Guardar lá no Excel e postar lá para mim. Agora, pense cá comigo. Esse cara, ou essa cara, que é o empresário, né? Ele precisa resolver o problema dele, ele precisa aumentar a lucratividade. Então, ele já fez uma pequena otimização. Tirou um cara, um operador, da embalagem e colocou no corte. Já aumentou um pouquinho. Opa, beleza. Agora, eu quero melhorar ainda mais. Não é aumentando hora. O que eu tenho que fazer? Pense um pouquinho. Tá? Pense em processo. Pense em análise. O que você sugeriria em termos de processo que pudesse eventualmente gerar uma melhora? Aonde que você poderia mexer? Tá? Pense nessas. Pense, olhe para a tabela. Ó. Pega aquela tabela que a gente teve. Cadê a tabela original? A tabela original é essa daqui. Cadê? Oh, meu Deus. Aqui. Olhem para essa tabela e pensem aonde eu posso melhorar que eventualmente vai me gerar um pouco mais de ganho. Tá? Então pense nisso e tentem traduzir isso, pelo menos em texto. Né? Olha, eu trabalharia aí, faria tal coisa, assim, 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 assado. É uma possibilidade. Tá? E aí a gente vai retomar isso daí amanhã para fazer o fechamento desse nosso exercício e aí iniciar uma outra coisa. Beleza? Agora estou aberto para perguntas, a gente tem a disponibilidade para vocês fazerem o que vocês perguntarem aí em relação ao assunto. Já falei bastante. Diga lá, quem vai ser o primeiro? Rodrigo, tudo certo? Vou aqui pelos meus quadrinhos. Rodrigo Augusto, tudo certo? Não responde, quer dizer que está tudo bem. Thalita, tudo bem? Tudo certo, professor. Beleza. Flávio? A Joyce e o Rodrigo mandaram no chat ali. A Joyce mandou uma questão. Acho que eles Ah, não têm tá. Tem microfone, mais por uma isso que eles não questão, tá? responderam. Deixa eu dar uma olhada. Isso mesmo. Tudo certo, Rodrigo. Daí a Joyce fez uma pergunta. Vamos lá, depois eu falo com o Flávio. Para pensar em novas alternativas, podemos também fazer alterações nos coeficientes das restrições? Sim. O ideal seria, imagine o seguinte, olhando para isso daqui, Joyce e quem eventualmente tem alguma dúvida, tá? Se olha para isso daqui e pensa, aonde eu posso mexer, tá? Então, se alguém leva 20 minutos para cortar, 60 minutos para cortar, 70 minutos para cortar, 60 minutos para cortar, 12 minutos para cortar, 4 minutos para cortar, tá? Aonde eu posso mexer? Já que a disponibilidade em termos de quantidade de horas não está me ajudando, eu tenho que, vamos dizer assim, pensar em melhoria no meu processo, reduzindo o quê? O tempo, chamado lead time, ou né, a condição específica ali. Pense em termos disso daí e eventualmente, façam até alguma simulação, se você tiver condições, se você achar que consegue, fazer o tipo de simulação em que você teria uma outra análise, jogando outros fatores em termos de coeficiente, que a gente fez aqui, né, que seriam esses coeficientes aqui, certo? E cada um desses aqui representa, o 0,33 representa o 20 minutos. O 60 representa, cadê? O 61, ó. 60 representa esse 1 aqui. Desculpa, aqui. Esse 1 aqui. 1,17 representa esse 70. E o x2 é 1. Então, o 12 representa o 0,20 e o 4 representa o 0,067. É só dividir esse número em termos de minuto por 60, e aí eu tenho esses parâmetros que estão aqui. Então, imagine que você faça, por exemplo, algum tipo de melhoria no teu processo, que gera uma otimização, né? Uma melhoria, uma redução de tempo. Tá? Então, você poderia pensar em alguma coisa nesse sentido. Claro que tudo aquilo que você investe em termos de redução de tempo custa dinheiro, certo? Daí você pode pensar, vocês já tiveram análise de investimentos lá com o professor Edson,
né? Aquela situação em que você teria um aumento de lucratividade que vai ocorrer uniformemente no tempo durante N períodos. E o seu fluxo de caixa zero é um investimento, sei lá, de 50 mil na melhoria do layout, na melhoria das máquinas, né? Que vai fazer com que eu reduza tantos por cento do tempo de produção e fazendo com que esses tempos aqui, eventualmente, se reduzam. Esse é um pensamento interessante. Ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá. Joyce, já respondi, né? Porque quando eu fiz na sala de aula esse modelo específico, eu transformei a quantidade de horas em minutos. E depois, aí fiz a análise usando essa condição. Como é que eu chego no 0,33? Nós chegamos na situação, dividindo, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, 20 dividir por 60, eu chego em 0,33. E aí, 1 dividido por 60 é 1. Né? 70 dividido por 60 vai dar 1,17. Ok? Ficou claro? Bom, mais ou menos essas seriam as possibilidades, tá? Em termos de pensamento, de gestor, tá? O que eu estou querendo que vocês façam? É óbvio que isso aqui é uma ferramenta, tá? É óbvio que, eventualmente, você pode lançar a mão, putz, estou fazendo um negócio aqui, você chega a essa conclusão, cara, eu vou usar PO nesse negócio aqui, programação linear, põe no Excel lá e calcula o troço. Ele chegou à conclusão de que quantas peças você tem que fazer para otimizar seu negócio. E aí você verificou pela análise que existe ociosidade, que você já estava meio desconfiado, que olhava o pessoal lá meio sem fazer nada na embalagem, tá? E aí você deslocou uma pessoa da embalagem no corte, porque foi a melhor saída. Tá? Existem outras ferramentas para isso, mas aqui você conseguiu enxergar isso matematicamente. Então, veja, o que eu quero? Que isso seja uma ferramenta de gestão para vocês, não o cálculo em si. O cálculo em si calculou, o Excel calcula para você. Tá? Não é isso que é importante. O que é importante? O importante é esse pensamento. O que eu posso fazer para otimizar, para melhorar essa condição? Claro que você encontrou o melhor mix, o mix que gera mais lucratividade. Mas existem outras coisas pós-otimização que você pode fazer, tá? Então, essa é uma das saídas. Tá? A gente verificou que deslocando um cara lá, você consegue melhor, e agora você está pensando, putz, eu olhei, fiz todas as análises e verifiquei que ampliar o número de horas não vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro. Eu vou ter que mexer em outra parte. Tá? Então, é isso que o gestor, ao olhar o processo, tem que fazer usando uma ferramenta como essa. É para isso que serve a ferramenta. Não é para calcular e chegar no valor. Tá. Chegou no valor, beleza. Mas existem outras coisas que você pode fazer. É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, onde é que eu estava aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? O Flávio, tudo certo? Larissa? Luiz? Isis? Por enquanto, tudo certo. Beleza, Flávio. Isis, tudo bem? Lucas? Tudo bem, até então, professor. Tá bom. Lucas Kresipiek, eu já não sabia falar antes, agora vamos tentar de novo. Cheriane. A Rebeca, eu vou conversar com ela para acertar a questão do computador dela. Eduardo. O Calunga, Por quem que enquanto, é? tudo tranquilo, professor. Tá bom, Sherry, obrigado. Calunga, quem que é? É eu mesmo, senhor. Ah, sim, é o seu Luiz, né? Quem Sim, tá bom, Luiz. Nós vamos... porque o que acontece, Luiz? Quando a gente usou lá no final do primeiro bimestre, que eu, inclusive, não incluí na nossa avaliação, nada em relação à utilização do Excel. Então, tem lá alguns encontros que a gente fez, 2, acho que são 3, onde eu ensino a utilizar essa ferramenta do Solver, tá? Que estão aqui, que a gente usou hoje, e tem, inclusive, um videozinho mostrando como é que instala o Solver no Excel, para você poder rodar. Então, a minha sugestão para você é, retorne lá, assista de novo, verifique. Se você ainda tiver dúvida, você pode me contatar. A Márcia tem meu WhatsApp aqui, você me manda direto, beleza? Onde que está esse material? Está no próprio fórum. Fórum?
nos dias anteriores à nossa avaliação tem lá. Utilização do Ah, tá. programação linear com Excel. Beleza? Uhum. Beleza. Ok. Beleza. Márcia, tudo bem? Rafael? Outro Rafael? Tudo Maicon? certo, professor. Obrigado, Márcia. Maicon? Kevin? Eu acredito que sim, professor. Eu meio que consegui, eu me atrapalhei um pouco para fazer o da aula passada e vou tentar fazer esse. Mas acho que eu vou conseguir também. Tá bom, beleza. Kevin, tudo bem? Matheus Loos? Everton? Tudo certo. Joia. Everton, Letícia Almeida, Marcos Borgono. Marcos disse que está tudo bem, Lucas também. Então é isso, gente. Tá? Eu não tenho muito mais que acrescentar hoje na nossa aula. Já foi bastante, tá? Eu estou gravando isso que eu falei, essa segunda parte, já gravei a primeira parte e vou disponibilizar os links lá para vocês. Tá? Então, obviamente, aquele que está com uma dúvida a mais, assiste de novo, né? Com uma velocidade maior, né? E aí, naquele ponto que realmente gera a sua dúvida, por isso é interessante deixar gravado. E quem tiver necessidade, pode me mandar por e-mail ou através de outra ferramenta que vocês achem melhor. De qualquer forma, a gente vai continuar ainda usando o Excel, porque o Excel é uma ferramenta que executa facilmente. Senão eu teria que pegar cada um desses análises, já imaginou, e fazer uma análise usando gráficos. Vai ficar maluco fazendo isso. Tá? Por isso que o Excel, a hora que ele executa, ele já dá o resultado. É muito mais simples. Tá? Aquela visão do gráfico. Então, por que a gente fez aquilo? É para poder a gente enxergar como é que ele otimiza, o que ele realmente está fazendo. Por isso, aquela análise gráfica é uma análise visual, que você consegue enxergar as coisas acontecendo. Por isso, a análise gráfica é importante e permite essa visualização. Agora, é óbvio que na ferramenta geral, a ferramenta do dia a dia, a gente vai usar um Excel da vida ou outras ferramentas, porque existem outros softwares que calculam isso, não é só o Excel. Tá? É que como o Excel tem para todo mundo, dá para fazer. Ah, me deu uma ideia, agora eu vou tentar ver para a Rebeca, ver se roda um outro software, Rebeca, que se chama Lindo, tá? Lindo de lindo mesmo, de bonito. É Lindo, tá? O Lindo é um software que você pode baixar. Quem quiser também pode baixar, tá? Mas ele serve para esse tipo de análise, principalmente para análise de pesquisa operacional, tá? Então, depois eu vou dar uma checada e te direciono melhor, tá, Rebeca? Professor, acredito que todos os alunos já tenham instalado o Lindo, porque na matéria de teoria de jogos, teve uma questão que a gente precisava fazer o Lindo. E a gente precisava utilizar o Lindo. Ah, que bom. Se vocês todos têm o Lindo, e a gente pode usar o Lindo para PO também. PO, ele resolve facinho, tá? Então dá para fazer. Só a gente aprender a mexer bem nele, professor. Só esse é o problema, né? Tem que fazer ele direitinho. Eu também não sei, eu confesso para vocês que eu também não sei mexer direito com ele ainda. Eu sei fazer algumas coisas, mas tipo assim, dizer que eu sou expert no assunto, não sou, tá? Então eu vou tentar dar uma buscada nele, ver se eu consigo rodar e consigo talvez gerar algum tipo de tutorial para vocês usando algum exercício desses, tá? Mas isso eu vou tentar fazer no fim de semana para ver se roda legal. Ou um tempinho que eu tenho aí, tá? Beleza? Então é isso, gente. Qualquer coisa, estou à disposição. O que vocês têm que fazer lá no fórum ficou claro. Vocês têm que reproduzir essas análises usando aquele arquivo Excel que eu coloquei lá, fazendo outras análises, aquelas análises que eu fiz, reproduzir aquelas análises e pensar nesse caso aí em como ajudar esse empresário, essa empresária que suponha poderia ser você. E aí você tem que pensar nessa condição, ok? Combinado? Beleza, professor. Beleza, Falou. professor. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu posso encerrar. Podemos? Fechou, professor. Tranquilo. Falou, Kevin. Obrigado. Então, tchau, gente. Abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigado.